Fala, fofuchas e fofuchos, gente, beleza? Como é que tá aí? Tranquilinho? Estamos fechando aí agora o nosso ano, né? Vamos agora para a matéria do nosso quarto bimestre, para os nossos alunos aí de História. Para quem está chegando aí na página aí, seja bem-vindo, né? A gente vai começar a ver agora, a matéria que a gente vai estar vendo agora, que é a matéria agora do quarto bimestre. A gente chegou ao regime ditatorial, ao regime militar, golpe de 64. A gente vai dar uma olhadinha aí nos governos que nós tivemos aí no período ditatorial. Aí, antes de a gente começar a conversar sobre os presidentes, falar sobre política em relação a ações políticas dentro do país, ações econômicas dentro do país, aquela coisa toda. Esse assunto é um assunto mais complicado de se conversar, até por isso a gente coloca ele para o terceiro ano do ensino médio. O aluno já está mais maduro, ele já veio construindo uma visão científica sobre as coisas, mas é importante, antes de a gente começar a falar, como é um assunto que mexe muito com o emocional das pessoas, de muita gente, a gente vive ainda hoje uma pseudo-guerra fria, ainda pelo menos o discurso de pseudo-guerra fria ainda existe até hoje aí. É bom a gente, antes de começar a falar sobre, antes de a gente começar a desconstruir esse objeto de estudo da gente, que aí é o Brasil de 64, até aí 85, mais ou menos, 84, 85, a gente observar e olhar isso, primeira coisa é entender que a gente está fazendo ciência. Eu sempre gosto de lembrar isso pra gente. Gente, estamos fazendo ciência. Aqui você não tem lado. Aqui estamos pegando os fatos, a estrutura da sociedade e de maneira isenta, você não pode botar sentimento nisso, você não faz ciência colocando sentimento, você tem que olhar o objeto e observar ele, entendeu? É difícil, daí a gente fala, é complicado, é uma coisa um médico operar a mãe dele, é mais ou menos o que a gente tem que fazer. A gente está olhando a própria sociedade em que vivemos e estamos aqui abrindo ela como um sapo morto. Então é difícil realmente para algumas pessoas tirar o coração aí, tirar o sentimento emocional aí para olhar de maneira fria e científica, olhar fatos, dados, observar isso e ver como é que é o funcionamento. Entendido isso, vamos para o golpe de 64. Sempre falo isso, é golpe. Não é, nas outras aulas a gente vem sempre construindo isso. É um golpe, não é uma revolução. Revolução de 64 não é revolução. Revolução a gente explicou aqui. Golpe e revolução significa troca. A diferença da revolução, você tem uma troca de poder, uma classe social que estava fora do jogo político. Ela está entrando e ela está agora tomando poder. Foi o que a gente viu aqui em 30, com a classe média vindo com Getúlio Vargas. Então, independente se você acha o Getúlio Vargas bom, ruim, se você gosta dele ou não, ali é uma revolução. Ali o representante da classe média está chegando ao poder. Tranquilo? Beleza, você tem uma revolução ali, uma tomada de poder. Tranquilo. Aqui não. 64, os militares que já são poder, porque sempre tiveram no poder no Brasil, desde a proclamação da República, que a gente começou esse ano aqui, uma república positivista, construída pelos militares, com a frase ordem e progresso, a fase positivista, que é amor, ordem e progresso. De lá até aqui, eles estão no poder. Eles não podem ter sentado, em momentos eles estão sentados na cadeira principal, em momentos não, mas eles estão na rodinha de quem comanda o país. Então, a tomada de poder ali foi uma girada de cadeira, entendeu? Na mesa, trocou a pessoa que está aí na ponta da mesa, está na cabeceira. Mas sempre tiveram na mesa do poder. Então não é uma revolução. Aí é um golpe.
Se você acha que foi um golpe positivo para o país, se foi um golpe negativo para o país, aí questão moral de cada indivíduo, entendeu? Isso aí. A gente poder entender que senão a pessoa leva para o lado pessoal, não, porque foi uma revolução. Não viaja, entendeu? Aqui não tem emocional, não tem aqui discurso filosófico no sentido de discurso moral em cima disso. Esquece isso. Estamos discutindo aqui ciência. É um golpe. Na outra aula até expliquei golpes positivos, golpes negativos, revoluções positivas, revoluções negativas. Então, ser revolução ou ser golpe não significa que moralmente é bom ou ruim. Acabou. A gente entendeu o termo técnico, como a gente está trabalhando isso, senão a pessoa entra numa outra vertente. Segundo, ditadura é uma ditadura. É uma ditadura. Se você tem um grupo que impõe regras, impõe leis e determina o modo de viver de todo mundo à força, é uma ditadura. Acabou. Entendeu? Se você acha que a ditadura fez bem para o país, se acha que a ditadura fez mal para o país, cada um, questão moral. Não estamos discutindo aqui. Isso. Entenda, é uma ditadura. A gente vai ter aqui o professor Alex também falando, ele vai falar, ele vai explicar. Mais uma vez, vai reforçar que é uma ditadura, porque tende-se a tentar vender um discurso de que não é uma ditadura. Os militares tentaram fazer isso. A gente vai discutir aqui. Daí eu colocar ali, regime militar. Até uma amiga minha falou, professor, que também professor, professor bota regime militar, as pessoas tendem a... Não. Esquece, você vai entender aqui. Por que a gente tem que colocar ditadura e regime militar? Ditadura é um modo ditatorial, que a gente falou aqui, não tem eleição, o povo não participa. Os cidadãos não participam da escolha do seu governante. Acabou. Isso é ditadura. Só que existem modelos de ditadura. Tem a ditadura simples, autocrática, que é aquele cara, é aquele líder que vai lá para cima do palco e dane-se o resto, só ele manda. Não, aqui você tem uma classe que está dominando, que são os militares, mas eles querem dar um ar de legalidade aí ao governo deles. Então você tem que criar um discurso e construir toda uma lógica, tá entendendo? Para convencer. Você não chega, eu até brinco isso com os alunos, você não chega no contatinho e fala, quero usar você, quero namorar, quero sair com você. Você não chega assim. Você vem com todo um discurso para convencer a pessoa a querer ficar com você. Não é assim que funciona? O jogo do romance é a mesma coisa com o povo. Eu impus uma ditadura para o povo, com exército na rua, com tanques, essa estrutura toda, mas eu tenho que criar um discurso para essas pessoas acharem que aquilo ali é uma coisa passageira, transitória, e que, na verdade, ela não é negativa, ela é positiva e que ela vai respeitar a democracia, a liberdade. Eu vou deixar você ser livre, Entendeu? Há aí uma construção. Tanto que o discurso era um golpe pela democracia. Eu vou dar um golpe na democracia, derrubar a democracia, para garantir que a democracia possa existir. Isso é um discurso filosófico para você. Estou te vendendo uma ideia. Entendeu? Tanto é uma venda de uma ideia que ficou 20 anos. Entendeu? Não foi um golpe para garantir a democracia, foi um golpe para garantir interesses econômicos norte-americanos e da elite nacional. Se você acha que isso é certo ou se é errado, que moralmente é bom ou ruim, não estamos aqui para discutir isso. Tem que entender. E você vai ver aqui, o professor Alex vai estar falando do Brother Sun, da participação dos norte-americanos no golpe no Brasil, os interesses norte-americanos no golpe aqui no Brasil. Você vai perceber, lembre-se, o professor Alex aqui vai estar falando, e
a gente vai falar sobre Guerra Fria, ele vai amarrar isso aqui de novo, conteúdo do segundo ano. A gente vê aqui, ó, Guerra Fria, acaba a Segunda Guerra Mundial, você tem duas grandes potências, Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos capitalista, aí é sistema econômico, modo de produção, não estamos falando de política, sistema capitalista, e do outro lado, a União Soviética no sistema socialista, que é o modo de produção socialista, sacou? Em volta desses dois núcleos aí, políticos e econômicos, militares, você tem orbitando em volta deles outros países, como se fossem dois sistemas solares. E você tem aí, ó, outros países que estão ali, que dependem, como a gente depende do Sol, do calor do Sol, que estão ali orbitando. Eu vou dar só um exemplo aqui para te construir essa estrutura. É importante você ver isso, e ser crítico em relação ao que a gente está falando. Primeiro, vamos lá, há uma relação de colonialismo, de dependência, imperialismo, como a gente viu no segundo ano, que aí você construiu essa ideia de imperialismo norte-americano em todos os países. Só para você ter uma ideia, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que tem início a Guerra Fria, só nesse período de Guerra Fria, os Estados Unidos patrocinaram mais de 64 golpes militares dentro de países. Ou seja, 64 países, inclusive o Brasil, nisso, foram financiados e apoiados para ocorrer golpe dentro do país. Então não pensa que aconteceu aqui olhando só internamente o Brasil. A gente tem que estar olhando a influência de fora. Agora a relação é sempre essa. São fatores que levam a gente a uma posição. Fatores internos, fatores externos. Então você tem que olhar para o mundo lá fora. 64 países sofreram golpes e o governo americano bancou. Como no lado socialista, a União Soviética também bancou uma porrada de golpe. Inclusive até participou. A gente foi ver aí, ó, a Coreia a gente viu isso aqui no segundo ano. A Coreia do Norte invadindo a Coreia do Sul, a Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, a primeira guerra lá do Afeganistão. Então, a dança do xadrez geopolítico está acontecendo. E o Brasil é um peão dentro dessa peça, desse geopolítico que está acontecendo. Você tem que entender isso. Sai dessa coisa romantizada, nacionalista, entendeu? E vamos fazer ciência. Então você está olhando a geopolítica e você está vendo o Brasil dentro dessa geopolítica. Ela está acontecendo aí. Esse cenário internacional. Vou dar um exemplo. A própria China, que surge como um país comunista, orbitando economicamente e tecnologicamente a União Soviética, que era a grande potência tecnológica, militar e econômica. Como todos os outros países socialistas. Só que a China, ela usa empréstimos, ela usa a tecnologia, ela usa o apoio da União Soviética, a gente vai discutir aqui, isso, ela usa esse apoio todo e só que ela desenvolve a sua própria indústria, a sua própria tecnologia, e hoje o quadro inverteu. Hoje, a superpotência socialista é a China. E hoje a Rússia, a antiga União Soviética, vive orbitando da economia e da tecnologia da China. Vamos ver agora para o nosso lado. Isso não acontece com o Brasil. A gente vai ver que o nosso golpe militar aqui, diferente do golpe militar da China, que é um golpe socialista e que instalou uma ditadura lá, o nosso golpe capitalista aqui, dos militares que são capitalistas, que lançam o golpe aqui no Brasil, eles não têm essa característica. Você vai ver, dentro dos militares, até hoje, existem dois grupos. Os militares, eles não têm um pensamento homogêneo.
Percebeu? É importante a gente entender isso. Eu estou construindo aqui porque ao longo da nossa matéria eu vou estar relembrando isso com você. Então você tem de um lado militares, todos eles estão colados aos americanos. É a superpotência ditando aí o colonialismo dela. Só que de um lado você tem militares que eles são legalistas, eles são o que interessa para eles é um país capitalista democrático, realmente tem esse pensamento de desenvolvimento do país, construir um país altamente tecnológico. A gente vai estar discutindo aí, olha a usina nuclear, né, de Angra sendo construída, tentando se desenvolver uma tecnologia nacional. Você tem um grupo que tem um pensamento mais assim, você tem outro grupo que a gente chama de linha dura, que é a galera que não está interessada nisso, que é o Brasil apenas como um país colonial, escravocrata, trabalhadores semi-analfabetos, produzindo riqueza barata, e a gente exportando soja, petróleo, alumínio, carne, matérias-primas, o que eles chamam de commodities, né? Mandando os commodities lá para fora e vivendo de tecnologia, como era na colônia, desde o Império. Tem uma galera que ainda está agarrada nisso, entendeu? Que quer o trabalhador como um escravo livre, sem corrente, né? Na perna. Mas nessa visão. Não estamos aqui criticando. Se você acha certo, se acha errado, moralmente, cada um entenda que você tem esses dois grupos aqui. E eles, você vai ver a dança deles aqui dentro. E como o professor Alex falou, tem ainda aí os interesses pessoais. Não pense que todo mundo que está no teatro político e econômico tem uma ideologia no sentido de, eu penso em construir um país assim. Tem gente que não. Eu penso em estar no poder e ter riqueza. Não me interessa qual é o modelo de poder. Vimos com Getúlio isso. Getúlio vem de um discurso de democrata, depois entra num governo fascista, depois volta democrata de novo. Entendendo? Então ele não tem esse compromisso, ele quer ser o poder. Importante a gente compreender isso. A gente só estamos construindo aqui para você entender como funciona isso, que a gente vai entrar agora na aula, então é importante você estar com isso construído. Outra coisa que eu peço atenção para você são alguns personagens, para você entender aqui esses personagens. Primeiro aí o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda que a gente veio falando já dele, desde a época de Getúlio, no começo lá de Getúlio, Lacerda criticando e voltando, o atentado da Rua Toneleiros, a queda de Getúlio Vargas a chegar ao suicídio por causa de Carlos Lacerda. Então, importante você entender isso. O professor Alex vai dar uma aula de Carlos Lacerda para a gente aqui e vai mostrar para a gente o papel dessa figura civil dentro de um golpe militar com interesses econômicos norte-americanos. Eu estou só amarrando aqui para você, quando ele chegar com a informação, você perceber ele. Outro o general Teixeira Lott. Aquele general Teixeira Lott que apoiou Getúlio para fazer o Estado Novo, fez lá o plano Cohen com ele, né? Com ele, para dar o golpe. Aquele general Teixeira Lott que quando o Getúlio ele vai tentar se candidatar no queremismo, ele chama o Getúlio, faz um acordo para o Getúlio sair de cena e deixar entrar aí o Gaspar Dutra. Olha os militares na cena aí, percebeu? Os militares não participam. Os militares sempre participaram da política brasileira. Percebeu? Olha o Lott aí, não, o Getúlio vai para casa, apoia o Dutra, aí Dutra entra, aí a gente vai garantir com que você, olha o Lott aí, você vai garantir com que você volte. Aí o Getúlio volta, entendeu? Getúlio se suicida.
A discussão de se dar um golpe, Lott de novo vai lá dar um golpe para garantir as eleições de JK. Percebeu? Olha a participação aí. Olha o Lott aí como um militar legalista, virado para uma coisa mais democrática, mais voltado para o desenvolvimento. Você tem aí um militar que tem uma outra visão política. Percebeu? E te dá uma olhada nessas... E aí? E João Goulart, o Jango, que é figura central aí, também aparece pra gente aí, ó. João Goulart aparecendo como ministro da Economia do governo Getúlio Vargas, dando 100% de aumento salarial, volta ele como vice-presidente e o golpe todo, então ele vai estar aparecendo como figura aí. Tranquilo até aí, gente? Então agora vamos ver com o professor Alex aqui como é dado. O professor Alex ele vai mostrar para a gente como é dado esse golpe aí em 64. Vamos lá? Partiu! Bem, hoje vamos falar sobre o golpe de 1964 no Brasil. Mas para falar sobre o golpe de 64, a gente tem que relembrar um pouquinho, né, algum período anterior a 64. Mais especificamente as eleições do Jânio Quadros. Como vocês já viram, o Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil e como vice, de novo, né, o João Goulart, que já tinha sido vice do anterior JK, ok? O que acontece? Há muito tempo, o Carlos Lacerda, que era governador do Rio de Janeiro, ele já vinha, há muito tempo, já querendo ser presidente do Brasil. E ele já tinha influenciado em vários golpes, desde a época do Getúlio Vargas. Mesmo ele sendo de uma família comunista, e estranho porque o pai dele era comunista, foi um dos fundadores do Partido Comunista, e o avô do Carlos Lacerda era um fazendeiro, um cafeicultor de Vassouras. Então era uma família rica, envolvida com café no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, porém com muita influência comunista e que apoiava, né, os movimentos trabalhistas no Brasil e tudo mais. Só que o Carlos Lacerda, ele não era nem de esquerda nem de direita. Ele se aproveitava do momento para sempre estar do lado do governo, sempre estar do lado da posição, né, ou seja, de quem estivesse no governo. Então ele apoiou o Getúlio Vargas, depois ele foi contra o Getúlio Vargas, depois ele apoiou o Dutra, depois foi contra o Dutra, depois apoiou de novo Getúlio Vargas, foi contra, e assim por diante. JK, sempre a intenção dele era chegar ao poder, ou estar no poder. Ele já havia tentado ser presidente da República, né, e viu na situação, né, da renúncia do Jânio Quadros uma oportunidade. Né? Quando o Jânio Quadros renuncia, né, e não consegue voltar à presidência, o João Goulart, o Jango, né, que era o vice dele, estava no exterior, né, numa missão diplomática, e ele tinha visitado alguns países chamados socialistas, como a União Soviética, como a China. Mas por quê? Não é porque ele era comunista, né, como depois os militares vão dizer mais tarde, próximo a 64. Ele simplesmente queria abrir o leque da economia brasileira. Ele não queria ficar só debaixo da saia dos Estados Unidos. Não ter apenas os Estados Unidos como o seu parceiro comercial. Isso era complicado para a economia. Ele precisava também, o Brasil precisava realizar comércio com outros países. E a missão dele era essa, né? Buscar novos parceiros comerciais para o Brasil. E aí, quando a renúncia do Jânio Quadros, tentam, né, dar um golpe. Inclusive, de novo, o Carlos Lacerda está envolvido naquele momento ali, junto com uma elite brasileira e o próprio Tancredo Neves, para tentar evitar que o João Goulart voltasse. Mas o João Goulart tinha o apoio do cunhado dele, que era o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, que era irmão da esposa do João Goulart, do Jango, e eles conseguem manter, com o apoio do general Lott, a legalidade, né? Nada de golpe. E aí o João Goulart volta para o Brasil, assume como presidente, só que ele tem que aceitar um acordo parlamentarista, ou seja,
João Goulart, que era o vice, vem, assume como presidente, mas quem vai mandar mesmo, quem vai ter poder mesmo, vai ser o primeiro-ministro, que nesse momento vai ser o Tancredo Neves. Porém, foi organizado um plebiscito em 1963 para que o povo decidisse ou continuava o parlamentarismo, ou seja, o Tancredo, o primeiro-ministro, manteria o poder e o presidente João Goulart quase nada de poder, ou nós voltaríamos ao presidencialismo. E aí o João Goulart teria plenos poderes. É aí, nesse momento, que praticamente 90% da população brasileira, nesse plebiscito, vota pelo presidencialismo. E aí o João Goulart tem seus poderes, tem plenos poderes em suas mãos. E aí que começa, aí que tem o início dessa situação que vai culminar com o golpe de 64. É justamente nesse momento, quando ele assume e ele começa a fazer reformas, como ele assume com poder mesmo. Ele já tinha assumido, através daquele acordo, mas ele não tinha plenos poderes. Com o plebiscito, ele passa a ter plenos poderes. E ele começa a fazer várias reformas. E ele começa a, por exemplo, tentar organizar a reforma agrária, que vai ser o ponto mais importante aí, ele tentando redistribuir a propriedade rural e dar terra para os pequenos proprietários, para as pessoas que não tinham terra, aumento salarial para os militares, entre outras reformas que favoreciam a população. Só que no Congresso, principalmente o PSD, e o Carlos Lacerda, barravam ou procuravam barrar qualquer reforma que fosse popular, qualquer reforma que fosse proposta pelo João Goulart. E o Carlos Lacerda, que era governador, havia sido governador da Guanabara, ou seja, do Rio de Janeiro, ele começa a tentar barrar as reformas pedidas, solicitadas pelo João Goulart, pelo Jango, e começa uma campanha para tentar derrubar o João Goulart, tentar derrubar o Jango. Qual era a intenção do Carlos Lacerda? Chegar ao poder. Então o Carlos Lacerda, junto com a extrema-direita brasileira, principalmente com o general Olímpio Mourão Filho, que era um general que era comandante do Exército em Minas Gerais, eles começam a articular esse golpe, ok? Dizendo que o João Goulart era comunista, porque o João Goulart já havia estado na China, na União Soviética, sendo que o próprio Carlos Lacerda vinha de uma família comunista e já havia sido preso justamente por essa ligação dele com o comunismo. Mas o que ele faz? Ele vai para os Estados Unidos, dia 26 de março de 1962, ele vai à Casa Branca, representando como governador do Rio de Janeiro, ele vai procurar o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e no encontro, que depois a gente vai descobrir qual vai ser o conteúdo verdadeiro desse encontro, ele já começa a organizar, começa a tratar com o presidente John Kennedy um possível golpe contra o João Goulart, contra o Jango. Por quê? O que estava acontecendo no mundo nessa época? A Guerra Fria. Então o John Kennedy vê no Brasil, em vários países da América Latina, o risco de se tornarem comunistas. E aí, como Carlos Lacerda traz para o Kennedy que o João Goulart poderia colocar o Brasil ao lado dos países comunistas, o que não era verdade, o que os dois começam a fazer? Articular um golpe. E aí, com o apoio da CIA, que a gente só vai descobrir muito tempo depois, é que organiza-se o golpe contra o João Goulart. Justamente fazer um adendo aí. Mais tarde, muitos anos depois, o embaixador Gordon dos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele vai revelar que havia um plano, um golpe, sendo planejado para derrubar o presidente da República. Assim como os Estados Unidos já haviam feito em vários países da América Latina, tá? Não era a primeira vez. A gente já tinha ocorrido golpe na Argentina, no Chile, em outros lugares da América Latina. E o embaixador revela que havia essa tentativa de golpe. Já estavam planejando esse golpe, tá? Inclusive, o governo norte-americano
nesse momento do golpe, já havia mandado para o Brasil, já tinha saído dos Estados Unidos, no dia 31 de março, uma esquadra naval, tá? Da chamada Operação Brother Sun, que era para essa esquadra naval vir dar apoio, tinha porta-aviões, tinha porta-helicópteros, navios com combustível para os militares brasileiros, entre outros navios, para dar apoio ao golpe, dar apoio aos militares se eles encontrassem dificuldades de realizar o golpe. Acabou que não precisou, porque os militares brasileiros conseguiram dar o golpe, então essa esquadra acabou voltando para os Estados Unidos e não precisou. Mas ela já estava a caminho, quer dizer, o golpe já estava marcado, ok? E então nessa Guerra Fria foi tudo organizado, tudo preparado, e o Carlos Lacerda era a figura principal entre os civis nessa tentativa de golpe. Mas não era só ele, o próprio JK, o Juscelino Kubitschek também estava envolvido, Tancredo Neves, vários outros políticos civis que queriam o golpe do João Goulart estavam ali apoiando o golpe de 64. Porque qual era a intenção por trás deles? O que eles imaginavam, esses políticos? Nós vamos apoiar o golpe, os militares vão derrubar o João Goulart, vão ficar durante um pequeno período, e em 65, como o general Castelo Branco, que era o líder desse movimento golpista, já havia dito, em 65 nós vamos ter uma eleição. E aí nós militares devolvemos o governo para vocês civis. E obviamente, qual era a intenção? O Carlos Lacerda ia se candidatar, o JK ia se candidatar, provavelmente o Brizola iria se candidatar, mas acabou sendo expulso, acabou sendo preso, né? Quase preso, ele teve que fugir do Brasil. Talvez o Tancredo Neves. Então essa galera civil, esses políticos que arquitetaram junto dos militares o golpe para derrubar o João Goulart, qual era a intenção deles? Era se tornarem presidentes, voltarem ao poder. Ou seja, eles sonhavam que iriam voltar ao poder. Lê do engano, né? Tanto que eles falam, um golpe pela democracia. Vamos dar o golpe e depois o poder volta aos civis. Só que não foi isso que aconteceu, né? Os militares assumiram o poder, se aproximaram mais ainda dos Estados Unidos, jogando a questão da Guerra Fria e do comunismo. Eles sentiram o gostinho do poder, né? Os Estados Unidos injetaram bilhões e bilhões de dólares no Brasil, e aí os militares sentiram o gostinho do dinheiro na mão, obviamente não queriam mais largar o osso, né? Daí o que eles fizeram? Não entregaram o poder aos civis. Não teve eleição e eles se mantiveram de 64 até 84 para 85 no poder. Eles permaneceram pelo menos 20 anos no poder, obviamente porque era muita grana, né, investida. E só vão sair do poder quando praticamente já acabou a Guerra Fria. Aí não interessava mais. Não tinha mais grana dos Estados Unidos entrando no Brasil, então vamos largar o bagaço da laranja, né? Mas principalmente o AI-5, que depois o professor André vai falar com vocês, o ato institucional número 5, acaba de vez com qualquer chance desses civis que ajudaram no golpe voltar ao poder. Aí o Juscelino Kubitschek acaba sendo afastado, depois morre misteriosamente. O Carlos Lacerda, que havia dado o golpe, vai ser preso e foge e vai se esconder, né? O Tancredo Neves, quer dizer, todos aqueles que tinham organizado o golpe contra o João Goulart e que sonhavam que os militares iam largar o poder e entregar para eles, tiveram que fugir ou foram mortos. Quer dizer, não alcançaram o poder e os militares continuaram. E outra coisa, se alguém falar assim, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, não houve ditadura no Brasil, foi um governo militar. Eu faço uma única pergunta. Você podia escolher o presidente da República de 1964 até 84? Você podia votar diretamente e escolher o seu presidente? Não, claro que não podia. O presidente era imposto, era determinado pelos militares. Então é ditadura. Se não pode escolher, se não tem voto direto, se você não pode escolher o presidente, acabou, é ditadura, é uma imposição.
Vamos lá, galerinha, beleza? Vamos seguindo aí então. Já conversamos aí, demos essa construção aí sobre regime militar, aquela coisa toda. Eu até falei aqui isso para você poder entender. Por que regime é uma ditadura? É uma ditadura. Mas por que a gente chama de regime militar? Porque o regime militar é a tentativa de legalizar essa ditadura. Ela dá um ar de legal, de uma coisa aceitável, de uma coisa que houve uma concordância do povo. A gente vai ver que isso não acontece. Tanto que não acontece que a gente vai ver aqui o AI-5, com a entrada do AI-5, termina essa tentativa de regime militar, de tentar uma legalidade. Você vai ver que até Castelo Branco, os militares vêm tentando fazer um jogo, um esvaziamento da democracia e um controle do aparato democrático para poder institucionalizar o golpe deles e a estadia deles no poder. Essa é a tentativa, daí o regime militar. Você vai entender quais são as jogadas políticas, que são os atos institucionais, as jogadas políticas que os militares fizeram para tentar legitimar esse golpe de 64. Aí tem os atos institucionais. Tanto que quando não funciona, que você vê que você não vai conseguir controlar a população, que a população não quer uma democracia, você não quer uma ditadura, você parte para o AI-5. Que aí acabou o jogo, acabou essa brincadeira, essa tentativa de farsa de que isso aqui não é um golpe, do AI-5 para frente acaba esse discurso. Tá vendo? Até o AI-5 você tem essa tentativa de se construir um regime militar que deu uma legalidade para isso. Então a gente vai ter aqui, os 4, botamos a linha do tempo aqui só para você, né? Quem quiser aí colocar no caderno e tudo mais, para você poder ter aqui a visão de 64 até 85, para a gente entender essa estrutura. Você tem aí Castelo Branco, os 2 primeiros presidentes, Castelo Branco e o Costa e Silva, tentando construir, a gente vai ver aqui os AIs, colocar uma Constituição outorgada. A palavra outorgada é uma lei que é imposta, não é uma lei votada por todos e aceita por todos, é uma lei imposta. Você tem uma Constituição imposta, essa tentativa de se manter aí, essa tentativa de legalidade. Aí a gente vai ver aqui no governo Costa e Silva greve, greve em São Paulo, greve em Minas, os sindicatos entrando aí em greve. Esse novo sindicalismo, que não é mais aquele sindicalismo que a gente viu que o Getúlio controlava, agora é um sindicalismo feito realmente pelo operariado. Então, em São Paulo, a figura do Lula aparecendo como líder operário, nessa época não tem partido político, a gente falou aqui, a gente vai ver aqui a extinção dos partidos políticos, e colocar só 2, aí você vê a característica de ditadura como a gente vê na China, partido único, partido comunista, entendeu? Na China, eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo fora do nosso modelo capitalista, socialista. A China é também uma ditadura, com ar de legalidade, tenta se criar um sistema para se criar a ideia de que há uma democracia ali, mas não há. Ali o povo não sai votando em quem quer. Não tem vários partidos e as pessoas escolhem a estrutura política. Ali é o Partido Comunista, você vai escolher entre o Xing Ling comunista e o Xing Lao comunista, entendeu? É igual aqui. Por mais que por mais que os senadores pudessem escolher, ou então aceitar ou não aceitar, que seria difícil isso não acontecer, a proposta vamos dizer que tem uma eleição aqui, general fulano ou general fulano, escolhe aí qual dos 2 generais você quer. Entendeu? Então você entender essa estrutura. Eu gosto de pegar os 2 lados para você ir vendo e a gente desmontar esse monte de discursozinho que vem pra gente aí. Lembre-se, estão fazendo ciência. Então aqui você está com Castelo Branco, Costa e Silva tentando essa legalidade aqui até o AI-5.
Você vai ter aqui o milagre econômico, a gente vai estar falando aqui sobre o milagre econômico. O que é o milagre econômico? Estados Unidos, aí vão sair da política aqui interna, vamos olhar a política externa. Estados Unidos, ele ajudou, a gente falou aqui, mais de 65 golpes pelo mundo. Eu tenho que ajudar esses governos que estão lá, militares, e botar dinheiro lá dentro para se manter aquele sistema lá. Dou exemplo aí, que para quem está assistindo, não sei quem está assistindo o vídeo, o Afeganistão. Os Estados Unidos saem por quê? Porque está muito dispendioso manter tropas lá dentro, mandar dinheiro lá para dentro. Qual o retorno que o Afeganistão dá para a gente? Entendeu? Isso é geopolítica, você tem que entender isso. O Brasil, país rico em petróleo, é um país rico em riquezas naturais. É interessante ter o Brasil orbitando na nossa economia. Então os norte-americanos vão injetar dinheiro aqui, como injetaram dinheiro no JK, no Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, que fez aquilo tudo com dinheiro internacional, e ele afundou o Brasil em dívidas. A gente viu aqui tanto que o Jânio Quadros, ele vai tentar fazer acordo com a China, vai tentar fazer acordo com Cuba, vai tentar fazer acordo com outros países, porque tem que vender, porque estamos devendo milhões. A gente construiu uma capital em Brasília do nada, da terra. Construiu uma cidade inteira. De onde vem esse dinheiro? Dinheiro norte-americano, que a gente tem que pagar. Percebeu? Daí o Brasil fica em dívida. Mais uma vez os americanos injetando dinheiro no Brasil. Aí vem essa ideia aí, do milagre econômico. Por que milagre econômico? Primeiro porque o governo norte-americano injetou grana dentro do país. As empresas automobilísticas chegaram no Brasil. Nesse momento aqui, Ford, Chevrolet, Fiat, Volkswagen, as empresas de automóveis chegaram aqui. As empresas de eletrodomésticos, geladeira, fogão, televisão, aparelho de som, está chegando no Brasil. Isso tudo está chegando no Brasil. E a tecnologia traz conforto para a população. Só que essa tecnologia não é nossa, ela é transplantada aqui. Percebeu? Ela é transplantada, então ela gera uma dívida lá para fora. Então, o pessoal passa a ver o quê? Crédito. O governo abre crédito para todo mundo comprar, aquela coisa toda. Percebeu? Tem carro agora, tem televisão, então as pessoas estão achando que a vida melhorou. Só que a economia ela vai cobrar isso depois. Se está passando um cartão para fazer compra, até brinco com os alunos, falo assim, você está lá com o teu contatinho, teu namorado, você está apaixonado por ele, eu quero viver com ele. Beleza, então, só que vocês estão duros, é o Brasil. Nós estamos duros. Mas aí seu pai vai lá e presta o cartão para vocês e fala assim, ajeita a vida de vocês aí, toma o cartão de crédito. Você pega o cartão de crédito, vai lá, compra uma picape lá, uma van, e faz um food truck. Vocês dois começam a ganhar dinheiro, paga teu pai que você está devendo, e agora vocês estão independentes e ganhando dinheiro sozinhos. A China, com a União Soviética. Hoje é o contrário. E a China está rica. O Brasil também entrou no mesmo sistema aqui, voltando para o sistema capitalista. Pegamos dinheiro com os americanos para desenvolver o país. Só que a gente desenvolveu com uma indústria internacional e ainda continuamos dependentes. Não conseguimos sair dessa órbita americana, porque não há interesse que os americanos deles de deixar a gente sair dessa órbita. Tranquilo? Aí a gente vai falar aqui depois a gente vai reconversar isso aqui quando chegar aqui no governo Costa e Silva, que é onde dá o início aí ao milagre econômico. A gente reforça isso aqui. E é o momento em que, a gente falou aqui, greve, jovens na rua, manifestações na rua, a passeata dos 100 mil, aí os militares viram que não tinham apoio da maioria da população, que esse sistema que eles tinham colocado era um sistema que não agradava aos brasileiros, viu políticos, artistas, as grandes pessoas, a grande massa
da população indo contra a esse regime. O que eles fazem? Vamos endurecer. Aí vem o AI-5. Aí daqui para frente acabou a brincadeira do jogo político. Aqui é imposição na marra, tudo mesmo. A gente não vai nem disfarçar mais de que isso aqui dar ar de legalidade, que, né, um golpe para a democracia. Esquece isso, é um golpe mesmo, acabou, é o que a gente colocou daqui para frente. Tá? Aí a gente vai ver o governo Médici e o governo Geisel. São os dois governos aí. O Médici já pegando o final do milagre econômico e o Geisel já sem dinheiro. Sem dinheiro, tá entendendo? Fica difícil. Quando o teu pai te dá um iPhone, quando o teu pai deixa você no computador, bota um pote de Nutella, leva você no shopping, deixa você comprar no iFood e fala, você não pode namorar, você troca um conforto pela liberdade, você fala só a liberdade. Agora, quando você não tem nada disso e teu pai não quer te proibir, aí você percebeu? Eu estou fazendo essa analogia para você entender. A população não tem conforto, eu tô fazendo meu churrasco, eu tenho meu gás de cozinha, a gasolina tá R$2, tá tranquilo, tá ótimo, tá tudo funcionando. Agora a gasolina ficou cara, eu não tenho dinheiro para comprar o gás, a luz tá caríssima, eu não tenho mais como fazer meu churrasco e a cerveja tá ficando cara, aí eu começo a se revoltar. Então os militares aqui já no governo Geisel já percebem, que não vai dar para sustentar isso sem o apoio financeiro norte-americano. Olha aí, no Afeganistão, só um exemplo, o Afeganistão nem durou. No Afeganistão, quando os americanos saíram, mas estão saindo, o Talibã já está entrando de volta. O sistema não durou nem um dia lá sem a ajuda norte-americana. Percebeu? Aqui o nosso ainda segurou ainda, todo o governo Geisel. Aí vem o Figueiredo, vamos preparar o Brasil para entregar de volta aos civis. A gente não pode entregar o país assim. Por quê? Porque a gente matou, torturou, a gente fez um monte de coisa que se voltar de novo a democracia, a gente está ferrado. A gente vai ser cobrado por todos os assassinatos que a gente fez. A gente vai ver aqui que ocorreram. Vamos falar sobre a Dilma. Não, porque só político. Não, vamos mostrar aqui, a gente tem registros de crianças que eram presas e que seus pais eram torturados na frente das crianças, para as crianças falarem o que os pais conversavam, ou seja, torturava psicologicamente criança. Então, esse papo, para te quebrar essa ideia de que a tortura era só com quem estava na guerra que eram os comunistas. Não, você tinha criança ali também. Então, para te quebrar esse discurso, a gente vai ver aqui fichas do DOPS de crianças que eram utilizadas e eram torturadas psicologicamente dentro do DOPS. Para a gente perceber aí, só para você entender. Por que você falou isso, André? Porque eu não posso entregar agora o país de volta, entendeu? Sem antes preparar o terreno. Aí você vai ver aqui a lei da anistia, que vai anistiar os presos políticos, aqueles que tiveram que fugir do Brasil. Beleza, mas anistia também os crimes dos militares. Olha aí, vamos perdoar o crime de todo mundo. Perdoa o crime da galera, dos comunistas, que tiveram que sair do país, mas também vai perdoar os nossos de tortura. Percebeu? Você entender essa estrutura aí que ele está falando. Tanto que é uma maior pegadinha aqui, direta já. Em 1984, você vai ter aí uma campanha direta já, a população toda na rua, política, pedindo uma eleição direta, que não vai acontecer. Direta já, ela não deu certo. Não no sentido de conseguirmos o voto direto. Não, os militares, quando vão sair, eles escolhem quem vai ser o próximo presidente. Aí é Tancredo, que a gente vai ver aqui, vai morrer e quem vai assumir é o José Sarney. Então, até na hora de sair, o primeiro presidente civil é escolhido pelos militares. O pessoal olha o Direta Já e acha que o Direta Já, que as pessoas elegeram Tancredo. Não, Tancredo foi o político a qual os militares escolheram devolver. Vão entregar para um cara que está mais próximo da gente aqui, entendeu?
para a transição ser tranquila e ninguém perseguir a gente. Percebeu? Então só dando essa olhada rápida aí. Tá tranquilo? Vamos lá? Gente, belezinha, fechamos aí. Hoje essa aula ficou comprida, mas a gente teve que dar uma estruturada aí no regime militar. Hoje só vimos aí o golpe, vimos aí o primeiro governo com a formação aí do regime militar. O que foi esse regime militar com os AIs aí? Então a gente teve que dar uma fechada aí, foi mais demorado, mas agora hoje a gente estruturou bem essa visão. Agora os outros presidentes a gente vai vendo aí ao longo da nossa matéria. Gente, vamos tomar a vacina, acompanha a ciência, fique esperto aí, evita multidões, o afastamento social para conseguir aí manter a saúde de todo mundo. Galera, no mais, tô indo. Beijão no contatinho. Fui!